Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Speaks. Esse é o 4º episódio e a gente hoje vai trazer uma visão muito real do que realmente acontece na indústria offshore de petróleo. Antes da gente começar, gostaria de agradecer o CRJ, o Centro de Referência das Juventudes, que sempre nos acolhe com muito carinho e cede esse espaço muito bacana para a gente poder gravar esse episódio do podcast. Bom, meu nome é Arthur, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, um pouco grande, tenho uma barba, tenho camiseta azul com o símbolo da SPE UFS. E eu sou a Vitória, eu sou uma mulher branca também, cabelos cacheados, uso óculos de grau e estou com a camisa azul também da SPE, com o símbolo no peito esquerdo, do lado esquerdo. Bom, hoje estamos aqui com o nosso convidado de honra, o Gelson Nico. Gelson, que é formado em Engenharia de Petróleo, né, tem mestrado na UFS. Por favor, Gelson, muito prazer. Olá pessoal, obrigado pelo convite. Fazer uma breve descrição minha também. Sou homem branco, cabelo castanho curto, estou vestindo uma camisa preta com o símbolo da NBS e estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu já vi até hoje no setor, falar um pouquinho da nossa empresa também, tudo que a gente está desenvolvendo e agradecer a SPE, a UFS por essa oportunidade, de estar falando um pouquinho aí de toda a experiência, de tudo que eu já passei. O Gelson, ele tem uma trajetória muito sólida, ele já passou pela Petrobras, hoje está aqui na NBS, ele é o CEO da NBS. E para a gente é muito interessante trazer ele aqui, porque, além de tudo, na NBS mateense, a gente vê isso com muito orgulho, principalmente estudantes aqui de engenharia de petróleo, a gente vê possibilidades e enfim, eu acho que é muito bacana a gente ter essa proximidade com você e ter uma empresa que é capixaba, empresa mateense, eu acho que faz muito sentido com a gente. Totalmente. E antes da gente entrar nessa parte mais técnica, a parte da NBS, da engenharia de petróleo, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, o pessoal de casa também quer conhecer. Eu queria saber, se você tivesse um dia totalmente livre, qual seria o seu programa, o que você ia fazer? Normalmente assim, eu gosto de viajar, principalmente com a família, conhecer lugares novos. Às vezes também ficar um pouquinho em casa, assistindo televisão, filme. Então, assim, aproveitar principalmente com a família o tempo livre. Então, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer isso daí. É muito legal, também adoro passar tempo assim, de qualidade com a minha família, é muito bacana. E conta pra gente uma curiosidade assim, que pouca gente sabe. Bom, antes de entrar no setor, eu morei muito tempo na roça, vamos dizer assim, Então, minha vontade era fazer medicina veterinária. Então, eu sempre estudei, me preparei para ser um médico veterinário, até que, nesse meio tempo, eu passei no concurso, enquanto eu estava estudando, e mudei totalmente de setor. Então, larguei a vida do campo, na área rural, vamos dizer assim, para ir para a vida do campo, na área do petróleo. Então, bem diferente. Bem diferente. Você está lidando ali com animais, com a roça, e ir para uma área onde tem muita tecnologia, muito desenvolvimento. Então, essa curiosidade aí, de o que eu pretendia fazer até os meus 17, 18 anos e onde que eu cheguei hoje aqui com a minha profissão. Muito legal. Pô, bacana. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre o Gelson, eu queria falar um pouquinho dessa sua conexão com o Estado do Espírito Santo, né? O início da sua formação, toda a construção da sua carreira foi aqui no Estado. Eu queria saber como que essa conexão, essa relação influenciou em quem você é hoje, aonde você está hoje como CEO da NBS. Então, como eu falei na época do concurso, foi um longo período que não tinha nenhum concurso na Petrobras. Então, na época eu fiz aqui para São Mateus e o curso de formação foi em Macaé. Então, eu fiquei 3 meses morando em Macaé e aí eu tive a oportunidade ou de continuar em Macaé, fui convidado, ou voltar para cá, para São Mateus. Como eu era da cidade, eu decidi continuar aqui. E isso foi interessante justamente por causa desse perfil aqui do Norte Capixaba, da área onshore. Então, eu tive a oportunidade de ir aprendendo no onshore. E aí isso foi moldando toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, até chegar hoje na NBS, que é uma empresa focada em operações no onshore, onde a gente vislumbra os campos principalmente maduros e marginais, que é a principal característica hoje aqui do Norte Capixaba. Então eu digo que toda essa trajetória, desde o início, estava muito ligada à produção terrestre e a esses campos menores, comparado com as grandes descobertas, os grandes campos offshore.
E você também tem uma forte ligação com a UFES, você foi aluno e agora palestrante. Tivemos agora em março o 16º PetroUFES e você foi palestrante lá. Aí a gente queria saber qual que é o papel da universidade na sua formação? Então, uma das decisões que eu tive na época que eu passei no concurso, que eu tive que escolher entre fazer a faculdade de medicina veterinária ou entrar na Petrobras como técnico. Então, naquele momento eu decidi, não, eu vou trabalhar como técnico, mas eu não vou deixar a vida acadêmica, os meus estudos de lado. Então, desde aquele ponto, né, eu sempre tive essa relação de estar na universidade, fazendo o curso. Então, eu fiz o curso de engenharia de petróleo, pós-graduação, depois fiz o mestrado com a UFES. Então, nesse contato entre universidade e empresa, eu percebi essa dificuldade, às vezes, que quem está só no meio acadêmico tem em relação ao meu caso, por exemplo, que eu tinha os dois contatos, né? Porque desde a faculdade, o mestrado, eu fiz trabalhando. Então, eu tinha a oportunidade de ver o lado acadêmico ali e conhecer também o lado da indústria. Então, isso aí trouxe uma vontade, um desejo de aproximar essas duas realidades que às vezes é tão distante. Então, eu vejo que essa aproximação com a UFES aqui, no caso, o meu mestrado que eu fiz foi na UFES, abriram essas portas, primeiro, para que eu, como profissional, participasse do evento, e esse ano, no PetroUFES, foi um pouco diferente, que eu tive a oportunidade de apresentar ou de participar como empresa. Né? Então, isso aí foi bem interessante para mim. Né? Até na palestra eu comentei que eu sempre vinha assim, não, o profissional Gelson estava ali, e dessa vez eu tive a oportunidade de apresentar a empresa, né, ao qual nós fundamos aqui em São Mateus. Então isso foi mais um motivo de orgulho para nós estarmos participando do PetroUFES desse ano. Com certeza. E é uma historinha que a gente ainda quer ver, né? Porque está no início, recentemente adquiriram os poços, estão indo para perfuração, então tenho certeza que tem muita coisa ainda para rolar e a gente está ansioso pelas notícias. E, bom, ainda nesse assunto da universidade, eu queria saber sobre os alunos de hoje da graduação, do mestrado, pós-graduação. O que você, hoje já como profissional consolidado, acredita que eles já fazem bem e o que ainda tem a melhorar para o mercado de trabalho? Lógico que mantendo ali a sanidade, né, mental, mas também achar um equilíbrio com a produtividade. Isso. Uma das coisas assim, que às vezes eu sou um pouco crítico, é o formato hoje da educação. Às vezes o aluno ele fica um pouco distante do mercado. Né? Então nós vemos muitos trabalhos sendo feitos, pesquisas sendo publicadas, mas às vezes a uma certa distância do que pode ser aplicado ou não nas empresas. Então hoje um dos fatores que influenciam bastante na seleção ou na escolha de um profissional é a vivência também no dia a dia, no operacional, conhecer realmente não só a teoria. Então, uma das coisas que eu vejo como vantagem no curso da UFES, eu tive a oportunidade de ser supervisor de estágio por um tempo na Petrobras, e quando eu ia selecionar os estagiários, eu sempre percebia um currículo diferenciado em relação a projetos de pesquisa, monitoria, uma participação maior, né, desse aluno do que de outras universidades, inclusive até da que eu me formei. Eu até brincava, falava, eu não consegui selecionar, em alguns anos que eu fiquei como supervisor, nenhum estagiário do curso de onde eu vim, né, porque era muito diferente o currículo. Né? Então, sempre dos alunos da UFES eu percebia monitoria, projetos de pesquisa, desenvolvimento. Então, isso aí trazia um perfil diferente, que quando você colocava no estágio, dava um problema para esse estagiário, ele se desenvolvia muito bem. Então, eu vejo que hoje o caminho é exatamente esse. Né? A universidade ela dá oportunidades, né? Hoje tem o PRH da ANP, outros projetos de pesquisa. Então, o diferencial do aluno vai estar aí. Né? É buscar algo a mais do que só a aula dentro da sala. E, se possível, a vivência também fora. Como eu tive essa oportunidade de trabalhar e estudar, isso me ajudou bastante. Né? Então, hoje eu vejo que para o aluno fazer isso, está mais relacionado, às vezes, num estágio, numa visita, algo desse tipo. Então, a intenção nossa da NBS como empresa, aproximando-se da universidade, é proporcionar mais momentos desses, de trazer a realidade do que acontece no setor, para que quem está na universidade tenha esse contato, veja, né, toda a dificuldade que a gente passa, né, como foi a minha palestra,
Até o pessoal brincou depois comigo, falou, cara, você colocou muito, assustou o pessoal. Mas, mas a intenção da palestra era essa, é mostrar mesmo a realidade, que às vezes a gente vê na teoria, né, como é que funciona o reservatório, a produção, a perfuração, mas quando você vai na prática é muito diferente. Então a intenção nossa é exatamente trazer essa vivência, essa experiência aí para os alunos. É muito bacana. Eu acho muito legal também todas essas oportunidades que a gente tem lá na UFES. E, inclusive a SPE mesmo é uma delas. A gente vê que, eu pelo menos, né, particularmente, consegui me desenvolver muito através dela, então é muito legal. E agora trazendo um pouco mais da parte mais prática da engenharia, assim, falando mais um pouco de campo e dos desafios reais. Você até trouxe um pouco disso na sua palestra no PetroUFES, mas, enfim, trazendo aqui para o pessoal, qual que você acha que são os maiores desafios de campos onshore? O grande desafio está muito relacionado hoje à mentalidade, né? Porque nós passamos um grande período com uma empresa dominando o setor. Então, praticamente toda a mão de obra que foi formada, ela seguia um pouco essa filosofia, né? E hoje a gente vê um setor com empresas menores, com dinâmicas diferentes, só que não tem no mercado esse profissional. Então, a maioria dos profissionais que tem, eles estão numa dinâmica diferente. Então, no nosso caso, como a NBS, uma empresa pequena, focada em campos marginais, eu não posso ter a mesma filosofia operacional de uma empresa como a PetroRecôncavo, como a Brava, como empresas maiores. Então, eu preciso trabalhar de forma diferente. E essa mão de obra capacitada com esse olhar diferente, hoje ainda a gente não tem. Então, o que normalmente a gente faz? A gente pega a mão de obra que tem um perfil de aprendizado mais fácil, de desenvolvimento, e aí a gente prepara de acordo com essa nova mentalidade, né? Então, hoje ainda a gente consegue fazer por ser pequeno. Então, eu vejo que outras empresas têm uma dificuldade maior por já ter um tamanho um pouco maior e aí já não consegue dar essa atenção, né, necessária. Mas o grande desafio está na mentalidade de pensar de forma diferente, porque a produção no onshore é menor, os custos impactam bastante. Então, para que eu viabilize um campo marginal, eu tenho que ter um modelo de trabalho, um modelo de negócio diferente. Se eu apenas replicar o que vinha sendo feito no passado, ele não vai ser viável, né? Então, esse eu considero o principal desafio, é tornar viável um campo que, pela sua definição, né, já seria inviável. É um campo marginal, né, na definição dele é um campo que não possui viabilidade econômica. Mas não possui viabilidade econômica para um modelo de empresa, para um modelo de negócio. Se eu consigo trazer para um modelo mais enxuto, esse campo que era marginal, ele passa a ser um campo rentável. Então é essa mentalidade aí que a gente tem que mudar, tanto na mão de obra, no mercado, nas empresas fornecedoras. É muito difícil quando a gente fala, eu preciso de um serviço para a área do petróleo. O cara já acha que é um serviço grande, para uma empresa grande, aí quer cobrar um valor diferenciado. Fala, cara, não dá. A minha empresa é pequena, tem que ter um serviço mais simples que seja condizente com o tamanho da empresa. Senão eu não vou viabilizar aquele campo, aquele poço, e aí a empresa não vai expandir, não vou conseguir retornar novos postos. Bem bacana. Você chegou a comentar que você participou de mais de um PetroUFES, né? Já como CEO da NBS, antes só como profissional, Gelson. E eu queria que você falasse rapidinho pra gente como que você enxerga esse tipo de evento como o PetroUFES na formação dos alunos, tanto como telespectador assistindo ali, quanto participando da organização do evento. Eu brinquei até que das 16 edições eu participei de 9. Então, assim, há longo tempo já que eu estou junto lá com vocês no PetroUFES. E eu vejo que é exatamente o momento que consegue aproximar os profissionais com a universidade. Então, seja através de um minicurso, seja através de uma palestra. Então, é o momento de interação. Então, eu tive a oportunidade, em todos esses anos, passar um pouquinho da experiência, falar. E em todas essas edições, no final, sempre tinha ali um tempo que vinha, tirava uma dúvida, conversava um pouquinho. Então, eu vejo como muito importante esses eventos, porque aproxima, mostra para as empresas também, né? Foi um exemplo, por exemplo, esse ano, o Grupo Vertical, eles não conheciam, né, o curso da UFES, os alunos estão, pela aproximação que a gente tinha, né, conhecia, falou, eles têm um curso que podem agregar bastante a vocês, então eles vieram, patrocinaram o evento, gostaram muito, né?
Então é um momento que vocês conseguem mostrar o trabalho que está sendo feito e principalmente trazer quem está na indústria para ter essa interação com os alunos. Então eu vejo com muita empolgação, né? Eu falo sempre, se eu estiver disponível nas datas, né, eu me coloco à disposição para participar. E esse ano foi uma experiência mais inovadora ainda, né? A questão que a gente vai falar um pouquinho aí do PetroQuiz, que foi um modelo que a gente fez para selecionar o estagiário. Então acho que foi bem interessante, trouxe uma dinâmica diferente para o encontro e agregou mais ainda, né, tudo que vocês já vêm fazendo ao longo desses anos. Sim, foi muito legal. A gente agradece esse apoio. Espero que, igual você já esteve disponível, mas quando a gente já tiver mais um pouco tudo estruturado para o próximo, vamos entrar em contato de novo. Espero que a gente consiga fazer essa parceria. E você comentou aqui, né, do Grupo Vertical. Eu queria saber um pouco sobre o minicurso que você deu sobre Slotted Liner. A gente queria saber qual que é a importância dessa técnica e qual que é a diferença dela, assim, por que ela é interessante? Então, isso aí está muito ligado ao que eu comentei sobre a mão de obra do setor. Então, esse equipamento era um equipamento que era muito utilizado no passado aqui no Norte Capixaba, mas ele estava um conhecimento em algumas pessoas mais antigas. E com a saída da Petrobras e a vinda de outras empresas, esse conhecimento se perdeu. Então, pouca gente conhece esse equipamento e as vantagens dele. Então, a intenção nossa era justamente preparar, né, os novos profissionais, conhecer mais um método que pode ser utilizado na contenção de areia, né, para poços, principalmente no onshore, onde o custo é bem representativo, numa perfuração, numa completação do poço. Então a intenção nossa foi exatamente essa, trazer, olha, esse equipamento era muito usado no passado, o pessoal tinha um conhecimento, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento dele aqui no Norte Capixaba e nós percebemos que ninguém mais conhecia, né? E a empresa Capixaba, o desenvolvimento na tecnologia Capixaba, então nós, né, nesse intuito de aproximar, né, os produtores, né, as empresas do Espírito Santo, então nós vimos como interessante trazer esse tema para que vocês conhecessem também e pudessem difundir, né, desenvolvendo pesquisas, trabalhos, né, e conhecendo todas as vantagens desse equipamento numa completação, numa produção aí de poços, né, no onshore. Não, foi muito bacana o mini curso, a palestra. Para quem não sabe também, Gelson já comentou, a gente teve o PetroQuiz. Foi assim, uma competição muito divertida de assistir, o pessoal estudou muito para participar, você vê que o nível estava bem alto dos participantes. E por toda essa experiência, desde eu sou como aluno, né, participando do PetroUFES e já como profissional na sua formação, toda essa experiência hoje é o que traz os frutos para a NBS. E eu queria falar um pouquinho sobre a NBS, né? Você chegou a adentrar um pouquinho, dar uma leve introdução, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a NBS, quais são os posicionamentos dela hoje no mercado de trabalho. Sim, a NBS surgiu, vamos dizer assim, talvez num desafio ou uma ideia já de algum tempo, onde nós víamos alguns problemas, né, algumas oportunidades no onshore, mas que a gente não conseguia aplicar na empresa onde a gente trabalhava. Então a gente sempre brincava, eu vou montar uma empresa e vou fazer isso aqui, né, eu e os meus sócios, que a gente trabalhava junto. Então sempre ficava, né, naquela brincadeira, quando eu tiver uma empresa eu vou fazer isso aqui. E aí com as mudanças que ocorreram no setor, com a saída da Petrobras, do onshore, outras empresas se estruturando, nós tivemos a oportunidade de colocar em prática isso que a gente pensava. Então, no início, começou como uma consultoria, meio que informal, foi evoluindo para uma prestação de serviço, onde realmente a empresa foi fundada, quando ela foi criada, foi para prestação de serviço. Então, nós fomos desenvolvendo esse serviço, ganhando mais conhecimento, e até chegou no planejamento seguinte, ao invés de eu só prestar serviço, por que não ter os meus campos, né? Então, a partir desse planejamento, nós começamos a buscar no mercado oportunidades, né? Até então, naquela época, ainda não tinham tanta divulgação como está hoje, né? Outras empresas independentes, e aí teve a oportunidade de a gente conhecer esses campos aqui em São Mateus, né? E a partir daí nós traçamos todo o planejamento para aquisição e nos tornarmos a operadora. Então hoje
nós continuamos como uma empresa de serviço, mas nós estamos na última etapa, né? E hoje, né, a gente gravando aqui, a expectativa nossa é que essa semana saia o resultado de uma das últimas etapas, para na semana que vem, talvez a gente assine o contrato e aí, de fato, finalize todo esse processo, né, que, no caso, foi um processo de cessão das concessões, né, que era de outra operadora. Então, é um processo bem longo, tem várias etapas, e hoje a gente está na última etapa para fechar esse processo. Então, hoje, nós já fomos qualificados como operadora, né, operadora D. Nós tivemos a aprovação condicionada a essas concessões, e agora a gente está na última aprovação para, enfim, assinar o contrato e ter a concessão até o período final dela, podendo ser prorrogado por mais um período. Então, resumindo um pouquinho hoje do que é a NBS. Legal. E quais são os principais desafios e expectativas que vocês estão tendo agora nesse processo de aquisição, né, dos campos e tudo mais? E aí, onde que você vê a NBS também nos próximos anos, assim? O principal desafio é entender o mercado, né, de uma operadora e todas as etapas que ela tem que cumprir, né, toda a parte regulatória da ANP, meio ambiente, e é muita coisa que é nova. Assim, às vezes a gente está trabalhando, estava prestando serviço, não tinha muita noção do que é ser uma operadora. Então a gente brinca que hoje eu sei de jurídico, contábil, relação com comunidade, com proprietários de terra, enfim, a gente tem que fazer todo esse processo. Então é um processo bem complexo, e principalmente a todo momento o cuidado com o custo. Então é complexo, trabalhoso, e eu não posso gastar muito. Então, você equilibrar todos esses pratos aí que a gente brinca, né? Correr atrás de recursos, correr atrás de equipamentos, de preparar tudo, sem nunca deixar claro a questão da segurança, né? Essa em primeiro lugar, a gente sempre preocupado com isso aí, mas o custo também é um fator importante, porque não adianta nada, como eu falei, eu ter a concessão, eu ter a estrutura, né, ter vários profissionais que vão me ajudar nessas etapas, mas que no final o custo fique muito alto e inviabilize o campo. Então, o principal desafio é conciliar todas essas etapas com o custo condizente à realidade do campo. Muitas vezes a gente está falando de um poço que produz 5 barris, 6 barris. Então, eu tenho que tornar esse poço viável. E isso aí é um desafio constante que nós nunca podemos deixar de lado. A gente fala que custo é todos os dias, tudo que a gente faz, está olhando o custo para poder viabilizar o negócio. Pô, bacana. Por último aqui sobre a NBS, vocês recentemente, né, adquiriram os postos de Mosquito e Saíra e estão próximos a perfurar. Eu queria saber desses poços, tipo, o que representa estrategicamente para a NBS? Como foi essa escolha? Na verdade, a gente não vai perfurar, né? Esses campos são campos que já tinham os poços perfurados, então no nosso planejamento nós vamos reativar esses poços. Então, o que representa, né, na estratégia? Hoje, basicamente, você tem 2 modelos de negócio para uma operadora. Você pode ir para a área exploratória, né, onde o risco é maior e o prêmio também pode ser maior, ou você vai para uma área madura ou marginal, que você já conhece pelo menos algumas características e já tem uma estrutura mínima, né? Então, de acordo com o perfil de investimento, o tamanho da nossa empresa, a gente brinca. Nós começamos a empresa com R$10 mil, era o capital social da empresa, então nós tínhamos que focar no nicho. Então, na nossa visão, campos marginais, onde já tem um mínimo de estrutura instalada. E aí nós começamos a buscar no mercado dessa forma. Então, hoje, o modelo basicamente é reativar o que já tem, né? Então, os poços já estão perfurados, alguns deles já estão equipados, né, que a operadora anterior ela tinha que cumprir as etapas do plano de desenvolvimento, né, declarar comercialidade, tudo. Então, ela fez essas etapas e deixou os poços já ou equipado ou, em grande parte, equipado.
Então, hoje o nosso papel vai ser dar continuidade, né, nessas equipagens e colocar para produzir os postos. É claro que normalmente a gente coloca por etapa, não tem como no mercado do petróleo eu anunciar, por exemplo, que eu vou colocar 10, 15 poços de vez, ou eu vou perfurar 50, 60 poços de vez, porque é um custo muito alto. Então eu tenho que colocar o poço em operação, tenho aquele faturamento, fluxo de caixa, vou colocando o outro poço em operação e por aí vai. Então hoje a nossa estratégia está relacionada a isso aí, né, a reativar o que já tem e futuramente, né, aí sim, pensar numa perfuração de novos poços, porque apesar desses campos eles serem classificados como marginais, eles não são maduros, né? São dois termos que a gente fala, campos marginais maduros, são duas coisas diferentes, né? O campo maduro é onde ele já teve um alto grau de explotação, então o fator de recuperação já está 20, 30, 40%. E esses campos nossos não, são campos que foram pouco explorados. Então, um deles, o principal, por exemplo, tem 0,27% do fator de recuperação. Então, é um campo praticamente exploratório com poços perfurados. Então, a gente consegue desenvolver no futuro um plano de perfurar mais poços. Então, a nossa visão está em cima disso aí. O foco é campo marginal, mas ele não é maduro. Então, eu consigo desenvolver mais à frente, mas sempre do primeiro passo, né? Vamos colocar o que tem disponível em operação, gerar fluxo de caixa e sim desenvolvendo novos projetos no futuro. É muito bacana. Eu, pelo menos, não fazia ideia de que eram tantos passos e era tão complexo essa aquisição, né? Enfim, de você começar de fato, a aquisição do poço e tudo mais, né? E não fazia ideia que era tão complexo, tão difícil todos esses passos. Igual você falou que agora vocês têm um tempão que vocês estão nisso e ainda estão nessa questão de mandar os dados para a ANP, né? De conseguir essas questões mais jurídicas, posso falar assim, jurídicas, de segurança, regulatórias. Enfim, e agora chegou... Eu também não sabia, não. Mas muito processo. Eu também não sabia essa diferença de campos maduros e marginais. Confesso que eu não conhecia. E, bom, a gente agora vai para a visão de futuro, né? Eu queria saber, com você, entrando nesse tópico, né? Como que você enxerga o futuro do onshore no Brasil? O onshore tem um potencial muito grande, né? Hoje, se tratando de campos maduros, né, tem muito campo maduro, mas que o fator de recuperação ainda é baixo, né? Tem campos com 20%, 30%. Então, com uma operação mais dedicada, com técnicas melhor aproveitadas, você consegue desenvolver muito. Então, se a gente pegar aí, o onshore tem mais ou menos 70 anos no Brasil. Então, de tudo que foi produzido até hoje, nós não produzimos, vamos colocar a média aí, um fator de recuperação 30%, talvez. Então, consegue-se facilmente chegar a 40%, 50% com técnicas. Então, vai muito dessa questão de revitalizar, né, o que já existe, e também tem muitas bacias que ainda não foram exploradas ou foram pouco exploradas. Então, o foco tem que ser diferente, né? Não adianta eu querer que uma empresa só opere tudo, porque ela não vai conseguir se dedicar. Então a gente tem que dividir por nichos, né? O offshore, pré-sal, grandes reservas, tem um porte de empresa para isso. E no onshore a gente precisa de uma rapidez, uma dedicação maior que às vezes uma empresa menor consegue estar fazendo isso. Mas para que isso aconteça também a gente precisa que a regulação seja diferenciada. Que eu não posso cobrar a mesma coisa de uma empresa que produz 500, 600 mil barris para uma empresa que produz 10 barris. Então, essa é uma das pautas que nós, produtores independentes pequenos, sempre colocamos em discussão. Não é que a gente não quer cumprir os regulamentos, é que os regulamentos sejam diferenciados de acordo com o tamanho da empresa. Porque senão eu acabo tendo um custo muito alto para criar uma estrutura que ela vai ser pesada e aí eu não consigo ter agilidade e principalmente a redução, né, naquele custo, naquele campo. Então eu inviabilizo muita coisa. Então ao invés de ter um campo que produz 5, 10 barris,
eu preciso que ele produza 20, 50, 100 barris. E aí acaba deixando de lado muita coisa. Então, eu vejo hoje o onshore com muito potencial, mas precisa de uma atenção maior. Tanto na parte, talvez, política, de entender a importância, né, local, a quantidade de empregos e de impostos que são gerados. Às vezes a gente fica num processo, demora aí 6 meses, 1 ano, num processo parado, onde eu poderia estar gerando empregos, estar gerando impostos, fazendo circular o capital na cidade, e eu não consigo por causa de alguns entraves. Então, o que eu enxergo é isso. Potencial, mas tem que ter um olhar especial que hoje ainda não tem tanto. Está começando, mas tem muito a melhorar ainda. É bem mais difícil, né, para quem é independente. Com certeza. E, cara, eu queria saber um pouquinho sobre, ainda na visão de futuro, a gente tem esse assunto, né, margem equatorial, essas descobertas, um pouquinho da transição energética. Como que você enxerga a questão da transição energética? Como você enxerga essa questão da margem equatorial com essas coisas que o pessoal fala de vai poluir, tem que perfurar mesmo? Como é que você se encontra nesse lado assim político, vamos dizer? Uma coisa que nós, da área do petróleo, nós temos que ter a consciência que não vai existir transição energética por salto. Vou chegar a partir de amanhã, acabou tudo. Vai ser gradual. Vai acontecer? Eu acredito que sim, mas não é uma coisa que vai ser rápida e nem em saltos. Então o petróleo ele vai manter a sua importância durante muitos anos. Eu já estou no setor há 24 anos. Quando eu entrei falava que era mais 10, 15 anos. Então hoje fala-se mais 20, mais 30. Eu brinco com meu filho, ele está com 16 anos. Falei, pode entrar no setor, que você vai trabalhar, vai se aposentar e ainda vai ter muita coisa para se fazer. O pessoal fala... Quando eu entrei falava que era 30, e depois que começou esse negócio da margem equatorial, falava que era 50, 80. Eu já vi até 80. Exatamente. Eu nunca sei qual que é a verdade. Então, assim, talvez o que possa mudar é o uso do petróleo. Deixar de ser como fonte primária de energia e para ter um uso mais nobre, devido à quantidade de produtos que podem ser produzidos. Agora, ele perder a importância, eu não acredito nas próximas décadas aí. Mas, é o que eu falei, tem que ter um olhar especial. Por exemplo, para as grandes produções, eu preciso de grandes reservas. Então, a margem equatorial ela vai dar esse equilíbrio. Porque se o Brasil não mantiver essas novas descobertas nesse porte, rapidamente a gente vai chegar no pico de produção e vai começar a cair. Então, para grandes volumes, eu vejo a necessidade da margem equatorial. E muitas coisas que são criadas são mitos. Por exemplo, não é perfurar na foz do rio Amazonas. O pessoal vai muito. O nome da bacia. É bacia da foz do rio Amazonas, mas está a 200 quilômetros, 300 quilômetros. Então, estudos comprovam que não tem como chegar ao óleo, ter um derramamento. Então, às vezes, fica muito nessa discussão filosófica, travando o desenvolvimento, e aí acaba que a gente não aproveita momentos onde poderia estar trazendo a riqueza para o país. Então, nós temos hoje, o Brasil, diversas bacias que nunca foram exploradas, principalmente bacias terrestres, que, por causa, às vezes, de discussões filosóficas, um exemplo, o fraturamento, o fracking. Nos Estados Unidos, hoje, a grande maioria da produção é advinda do fracking. No Brasil é proibido. Por quê? Não tem um estudo, tem diversos estudos, mas não vai para frente porque não tem uma dedicação para isso. Então, se a gente quer manter a riqueza do país, o desenvolvimento, nós temos que sair um pouco dessa discussão filosófica e realmente ir porque é prático e o que a indústria tem. Hoje é uma indústria muito desenvolvida, muita tecnologia, então nós conseguimos contornar esses problemas que são levantados aí facilmente com esse desenvolvimento tecnológico que hoje a gente tem. E você falou aí da diferença dos Estados Unidos para cá, a gente tem bastante normativas, leis que diferenciam os Estados Unidos do Brasil, até questão de quem acha petróleo em casa lá é deles, aqui não é. Como é que você enxerga, essas barreiras que aqui a gente tem e que alguns outros lugares do mundo não tem nessa evolução? Você acha que impacta muito? Quanto isso de fato impacta tanto em geral,
as empresas e para a NBS? O impacto é que você acaba tornando o mercado muito fechado. Como eu falei, para a gente se tornar operadora é um caminho muito longo. Hoje no Brasil, a legislação, como você falou, o petróleo, o subsolo é da União. Então você tem que ter uma concessão, no nosso caso, por exemplo, a gente está adquirindo a concessão para explorar o petróleo. Lá nos Estados Unidos, não. Você é dono do subsolo. Então você pode montar uma empresa no fundo da sua casa, perfurar um poço, produzir. Tem as regras de mercado, não é que é desregulado, o mercado é regulado, porém você pode construir uma empresa. Aqui, para você ter uma concessão, você tem que seguir diversos itens que acaba tornando o mercado muito fechado. Então, para você chegar a ser uma operadora, tanto a parte financeira, patrimônio, de investimentos, equipe, é bem complexo, então acaba tornando o mercado fechado. Hoje no Brasil nós temos aí em torno de 40, 45 operadoras. Se pegar os Estados Unidos na região do Texas, ali tem mais ou menos 2.500, 2.800 empresas. Então daí a gente percebe um pouco essa diferença. É bom ou é ruim? Isso vai muito depender da realidade do mercado. Mas a gente entende que se tiver mais empresas explorando, mais empresas trabalhando, a dinâmica vai ser diferente. Como eu falei, a questão de contratação hoje. O mercado de São Mateus a gente tem uma dificuldade muito grande porque são poucas empresas que demandam o serviço. Então, às vezes não compensa ter um fornecedor aqui. Um exemplo, o guindaste. Por exemplo, é um equipamento que a gente usa muito. Nós trazemos de Vitória o equipamento para usar aqui quando precisa, porque nós não temos uma empresa aqui em São Mateus que tem esse equipamento disponível. Então isso aí é ruim para a cidade, é ruim para o desenvolvimento, acaba dificultando mais. Então quando eu tenho um mercado mais pulverizado, um mercado mais simples para a entrada, eu consigo criar mais oportunidades de emprego, de desenvolvimento e de crescimento da produção também. Entendi, muito bacana. Bom, eu vou entrar agora num bloco que particularmente eu gosto muito, que é o bate-bola. Eu não sei se você já viu em alguns outros podcasts. São perguntas de... Não é que não é sim ou não, mas são perguntas de respostas rápidas. A gente vai fazer, então a gente vai começar de forma alternada. Vai perguntar vai perguntar a Vitória, eu e Vitória, e você vai respondendo. Aí vamos ver aí, talvez a gente coloque uma surpresa no final. Vamos ver aí. Bom, praia ou serra? Prefiro praia. Café ou chá? Café. Um lugar que você mais ama aqui em São Mateus, Gi? Eu gosto muito da região ali de Barra Nova, ficar ali na praia, no encontro do rio ali, eu acho um lugar bem interessante. Tá ligado a essa opção, da praia, né? Não, eu nunca fui lá em Barra Nova, tenho uma vontade que eu surfo, aí o pessoal fala que rola umas ondas absurdas lá, mas tenho uma vontade de conhecer. Bom, offshore ou onshore? Onshore. Um momento da faculdade que você não esquece? Acho que foi a formatura que eu fui o orador da turma, então eu tive a oportunidade de fazer o discurso, tudo ali, relembrar todo o período que a gente passou ali. Acho que foi um momento bem marcante na faculdade. Uma responsa também, né? Uma responsabilidade grande. Campo ou escritório? Campo. Produção ou exploração? Produção. Uma tecnologia do setor que você mais gosta? Acho difícil falar, são várias aí, mas uma parte que eu gosto muito está relacionada à elevação, porque está muito ligado à produção. Então você tem um equipamento, dimensionar, ver ele funcionando ali, trazendo o petróleo à superfície. Então é uma parte que eu gosto bastante, de você estudar, testar. Então eu acredito que os equipamentos de elevação sejam equipamentos aí que eu tenho uma atenção maior, vamos dizer. E agora falando de tecnologia, a gente hoje ouve muito falar sobre o HiCep, né? Que é uma tecnologia hoje desenvolvida pela Technip FMC, né? Em parceria com a Petrobras. E eu queria... O que você acha dessa tecnologia? Você acha que ela tem tudo isso que ela promete? Uma das dificuldades hoje do offshore está relacionado à estrutura, a 200, 300 quilômetros da costa. Então, não é à toa que o Brasil hoje domina o mercado de FPSOs. Então, o HiCep, ele vem muito nessa linha de
tirar essa necessidade de você ter equipamentos ali no topside, que a gente fala da plataforma. Então, eu conseguindo implementar já uma separação no fundo do mar ou uma forma de evitar que venha toda a produção para a plataforma, para o FPSO, eu consigo viabilizar muitas coisas. Né? Um exemplo bem prático, não está diretamente relacionado ao RISEP, mas de novas formas de substituir a plataforma, é o projeto de Wahoo, da Prio, né? Que ele só foi viável devido ao tieback, né? De mais de 30 quilômetros, né? Do campo até o FPSO mais próximo. Então, são formas de você viabilizar e evitar novos FPSOs, novas plataformas, para ter a necessidade de fazer essa separação, né, na superfície, no topside. Então, eu vejo essa tecnologia bem interessante. Claro, são desafios muito grandes, águas profundas, condições operacionais bem desafiadoras, mas eu vejo que existe um mercado bem interessante para essa tecnologia. E voltando para as perguntas, a última para fechar, uma palavra que define o setor de óleo e gás para você. Cara, hoje, tecnologia, muito isso aí, o setor de óleo e gás, e necessário, né? Apesar de todas essas discussões, como eu falei, às vezes filosóficas, tudo, hoje não é possível a gente ter conforto ou ter a nossa vivência sem o petróleo, né? Tudo hoje está relacionado ao petróleo, né? Então, desde a produção de alimentos, dentro de casa, os equipamentos, os utensílios, todos eles ou utilizam em sua formulação ou precisaram dele em algum momento para produzir. Então, eu vejo isso aí como tecnologia e necessidade, né? Essas duas palavras aí que resumem um pouco o setor do petróleo. De fato. A gente está chegando já no final, né? E, bom, está sendo uma experiência incrível aqui com você. E entrando agora num momento mais emocional, mais especial, hoje a gente vai entrar no nosso bloco Caixa de Surpresa e a gente trouxe uma pequena surpresa de uma pessoa que teve um contato grande com você durante a sua formação, que hoje ainda vocês têm um contato e queria que você pudesse ver esse vídeo que a pessoa te trouxe. Bom dia, meu nome é Joel Romero, sou docente da UFES, Campus São Mateus, vinculado a esta instituição desde 2008, atuando no curso de graduação em Engenharia de Petróleo e no programa de pós-graduação em Energia. Conheço a Gelson desde 2011 ou 2012, não me lembro exatamente o ano, e a interação que temos tido, principalmente ele compartilhando o seu conhecimento com os alunos desta universidade, através de minicursos, palestras, participando ativamente no histórico, na construção de um evento que se chama PetroUFES. Sempre temos tido suporte do Gelson. E também durante o desenvolvimento do seu mestrado, estrito sensu, aqui no programa de pós-graduação em Energia. Então, esse caminhar para mim, perto, próximo dele, tem sido extremamente satisfatório, e ainda mais agora com a empresa NBS Petróleo e Gás, a operadora com DNA Capixaba, né? Então, aproveitando esse momento, Gelson, queria saber de você como você visualiza esse histórico seu junto à instituição e como você enxerga futuramente essa interação da NBS ou da sua equipe, né, Gelson, com a UFES, com os alunos, com o próprio programa de pós-graduação em energia, porque eu acho que essa parceria tem que ser mantida. Mas queria ouvir um pouquinho de você, aproveitando esse momento de sua participação neste evento do capítulo estudantil SP UFES. Gelson, Joel gosta de falar. Desculpa te cortar, mas além de responder a pergunta dele, depois conta pra gente também da relação de vocês, que, enfim, né?
qual que é a sua relação com o professor Joel, e comentar um pouco sobre a pergunta dele. Então, eu tive a oportunidade, quando começou o mestrado, em energia, ser da primeira turma. Só que na época eu entrei, tinha a opção de ser aluno especial, né, por como eu trabalhava, então o regime era diferente. Então, e o tempo também para concluir era diferente. E era bem difícil você acompanhar, trabalhando, mestrado, e o Joel foi meu orientador, e eu brincava muito assim, chegava um momento, não, agora não aguento mais, vou parar, vou deixar para lá, que eu não estou conseguindo. Aí, não, falta mais um pouquinho de trabalho, vamos escrever, vamos lá, a gente coloca um aluno junto com você para ir te ajudando. Então, sempre incentivava, né, essa questão de não deixar eu desistir ali, né? Apesar de ter sido mais longo do que eu imaginava, né, eu brinco que o tempo do meu mestrado foi quase o tempo de um doutorado, né, por essa questão de ter sido aluno especial, pegava menos matérias, então eu demorei um pouco mais de 3 anos, mas ele sempre estava lá me incentivando, não desiste, já fez bastante coisa, vai parar agora. Então, agradecer muito ele, esse incentivo, e essa aproximação também, desde a época que eu trabalhava aqui na Petrobras, aqui em São Mateus, de projetos, de estágio, então sempre a gente estava em contato aí na UFES. E agora, como essa nova fase na NBS, que eu falei, a gente consegue implementar muito dessa questão da aproximação da indústria com a universidade. Antes eu tentava como um funcionário, mas aí você tinha algumas limitações. Hoje, tendo um poder decisório um pouco maior e os meus sócios tendo também essa visão semelhante, eu acredito que a gente vai conseguir implementar muita coisa em parceria com a universidade. Então, o primeiro passo a gente deu agora de disponibilizar o estágio. Ainda a gente está estruturando, porque a empresa é pequena, mas a gente pretende aumentar o número de vagas, absorver também mão de obra formada aqui na UFES, enfim. Realmente valorizar a regionalidade, né? Como a gente valoriza muito, né, fala muito isso de ser uma empresa mateense, nascida aqui, nada mais justo a gente investir na universidade também aqui em São Mateus, num curso aqui em São Mateus. Então, eu acho que é muito dessa questão da aproximação que agora a gente vai conseguir implementar um pouco mais. Pô, muito bacana. Bom, a gente está chegando no fim. Eu já queria agradecer pessoalmente aqui pela sua participação nesse podcast. Mais um evento da SPE que você participa, né? É de extrema importância para a gente. A gente sabe que na faculdade a gente não vê tanto essa parte da indústria, a gente não tem tanto essa realidade que você mesmo comentou. Então, essa participação sua, tanto aqui no podcast quanto no PetroUFES, aproxima, né, a universidade da indústria. É muito bacana, muito obrigado em nome da SPE. E eu queria, por uma última pergunta, essa você pode falar tudo o que você quiser, se você pudesse mandar uma mensagem para o Gelson lá do início, que também vai servir e ficar de mensagem aí para todo mundo que está começando hoje na faculdade, que está aí tentando seu primeiro estágio, o que você faria de diferente? Cara, então, eu pensei bastante essa pergunta, né? Acho que uma coisa que eu faria diferente é ter um plano B, né? Porque como na época eu fazia a faculdade e já trabalhava, eu me condicionei a que eu vou terminar a faculdade, vou passar no concurso, né? Como eu sou técnico, vou passar no concurso para engenheiro, vou trabalhar como engenheiro na Petrobras e vou continuar a minha carreira. E eu condicionei a isso. E aconteceram alguns eventos em que eu não consegui seguir esse caminho. Então isso me frustrou muito, me fez mal até para a saúde, né? Então eu tive alguns problemas que eu tive que me tratar, e depois disso que eu comecei a vislumbrar outras opções, até chegar onde eu estou hoje na NBS. Então talvez se eu tivesse não me condicionado a apenas um caminho, eu teria chegado talvez antes ou numa condição diferente do que eu cheguei hoje. Não que foi ruim, né, ter passado por tudo isso, me condicionou, me deu experiência, me deu conhecimento, mas foi a base talvez assim de um sofrimento maior, né, que se eu tivesse me estruturado, né, pensado de uma outra forma, talvez eu teria chegado aqui diferente, né? Mas eu sempre brinco, o pessoal fala muito assim, que você não consegue juntar, né, a juventude com o conhecimento e a experiência, né? Você tem que vivenciar. Então hoje eu tenho o conhecimento, eu tenho experiência, mas
Lá na juventude eu não tinha isso. Então, talvez se eu tivesse tomado essa decisão que eu tomei hoje, com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu não teria chegado onde que eu cheguei, né? Mas o fato de não ter um plano B tornou um pouco mais dolorido, vamos dizer assim. Então, hoje é isso. Às vezes a universidade, ela condiciona você isso aí. Ó, eu vou sair, eu vou arrumar um emprego, vou passar num concurso, mas será que não tem uma outra opção? Né? Eu não tenho um outro caminho que eu consiga seguir? Então, sempre analisar essas opções para que você não fique preso a um caminho só, que às vezes pode te trazer uma experiência da forma mais dolorida, né? Que talvez foi um pouco o meu caso aí. Então, resumindo um pouquinho, seria isso aí. Tenha mais de um plano traçado. Que isso vai te ajudar bastante. Anota aí, hein? Muito obrigada, Gelson, pelo seu tempo, disponibilidade, também pela parceria que sempre teve com a gente, aqui da UFES, da SPE, enfim, muito obrigada. Eu fico realmente muito grata por isso. E, bom, aqui antes de finalizar, eu preciso ressaltar essa parceria que a gente tem com o CRJ, o Centro de Referência das Juventudes. Muito obrigado pela disponibilidade do local, do audiovisual, né? A gente sabe que essa infraestrutura a gente não encontra em qualquer lugar, é realmente incrível. E aqui você não faz só podcast, tá? A gente tem músicas que são gravadas aqui, muitos projetos, tem cursos aqui também, muitas oficinas, então vem conhecer, é para todos os jovens aí. E é isso, fica aqui o meu muito obrigado, que a gente possa dar continuidade nessa parceria. E é isso, muito obrigado, Gelson, de novo, muito obrigado, Vitória, por estarem aqui, e vocês ficam ligados que logo logo tem mais um episódio. Até mais. Pessoal, obrigado aí e até a próxima.